Amigo assinante da TV Brusque, estamos voltando com o programa de Dirley Silva, aqui na TV Brusque, para falarmos sobre saúde bucal. Nosso convidado de hoje é uma pessoa que tem sempre participado dos programas aqui da TV Brusque, Dr. Luiz Veiga, da Uralcim. Aliás, a Uralcim que está comemorando aí 12 meses, um ano, prestando serviços aqui na nossa comunidade. Doutor Luiz, é um prazer tê-lo aqui no programa. Igualmente, Dirley. Um ano já? Um ano, passou voando, graças a Deus, um ano de muito trabalho, mas também um ano de muitas realizações, muitos tratamentos, né? Possibilidade de mudar a vida de diversas pessoas, Dirley, né? Nós, através do tratamento com implante, temos tido essa oportunidade de mudar realmente a vida de pessoas que edentadas, que durante muito tempo não tinham mais os seus dentes ou utilizavam uma prótese mal adaptada, e esse tratamento através do implante dentário tem devolvido, né, e devolve a condição bucal ideal para o paciente, a possibilidade de uma mastigação adequada que ele não tinha antes, quando ele tinha ausência dos dentes ou quando ele utilizava uma prótese que não permitia ele realizar uma mastigação mais adequada. A pessoa só percebe que essa prótese ela está dando problemas em função da dor, do desconforto, enfim. Quais são os casos assim que se começa a perceber que já não é mais possível continuar com aquela prótese? Então, Dirley, basicamente quando a pessoa começa a deixar de se alimentar com alimentos mais duros, né? Então a pessoa durante muito tempo conseguia se alimentar de uma carne ou de um alimento mais duro. Então, depois de algum tempo, ela deixa de comer uma carne porque começou a doer, começou a machucar, a prótese começou a machucar, ele não consegue mais triturar aquele alimento passa, né, pelo tubo digestivo sem a devida trituração. Então, esse alimento ele vai causar problema também de ordem gástrica a esse paciente, e né, essa restrição alimentar que ele passa a ter, né, por não conseguir triturar bem o alimento, por ter realmente ser dolorido, a mastigação de um alimento mais duro acaba sendo dolorido, acaba sendo um sacrifício para ele se alimentar de uma alimentação mais dura. Então é nesse momento que é a hora então de começar a se pensar em substituir essa prótese ou partir então para um tratamento definitivo com o implante, no momento que ele deixa então de conseguir se alimentar com um alimento mais duro. Essa prótese que nós estamos falando aqui é a chamada dentadura, é a prótese móvel. Isso, a dentadura, exatamente. A dentadura, em alguns casos, a ponte móvel, que é assim, a dentadura é quando o paciente perdeu todos os dentes, né? Aí a prótese é chamada de dentadura. Quando o paciente ele tem alguns dentes na boca, a gente chama essa prótese de prótese parcial removível. Ela vai ser encaixada nos dentes remanescentes. Então, tanto a dentadura como a prótese removível, com o passar do tempo, ela tende a desgastar, ela tende a ficar frouxa na boca, a perder estabilidade, e é nesse momento que o paciente vai ter dificuldade de se alimentar com uma alimentação mais sólida, um alimento mais duro, uma carne, um torresmo. Ele não vai conseguir se alimentar com esse tipo de alimento, vai ter dor, e é nesse momento que ele vai ter que, então, substituir ou por uma nova prótese, ou por um tratamento com implante dentário, que vai assim devolver a mastigação de forma adequada, vai voltar a poder mastigar alimentos duros como se tivesse os dentes naturais. A ortodontia moderna, ela ainda as pessoas ainda utilizam a prótese, seja ela completa ou só ajustável em poucos dentes que perdeu, ou ainda para a odontologia moderna é melhor o implante? Boa pergunta, Dirley. Ainda a prótese, ela é bastante, prótese removível, né, que a gente acabou de citar, ela ainda é bastante utilizada, né? E assim, como são tratamentos bem diferentes, tratamento com implante dentário, tratamento com uma prótese removível, então existe ainda vários dentistas que utilizam dessa prótese, mas é um recurso que tem cada vez mais ficado de lado, né? Então, se o paciente ele reúne uma condição óssea, uma condição bucal que permite a instalação dos implantes, essa deve ser a primeira opção, né? Sempre que possível, a utilização do implante dentário, que é realmente um tratamento que vai devolver de forma plena a mastigação, a fala, a estética. A prótese removível, ela vai resolver alguns problemas, mas eu diria que a prótese removível, a prótese total, ela tem uma vida útil e ela tem certos desconfortos, né, que
ele traz ao paciente que o tratamento, que a prótese com implante não traz, né? Por exemplo, no caso da dentadura superior. O paciente que usa uma dentadura superior, ele tem um acrílico todo envolto o céu da boca todo envolto em acrílico. Então, a dificuldade para sentir o gosto dos alimentos, para engolir. Então, essa restrição, ela é contínua no paciente que usa uma prótese total, no caso superior. Já o tratamento com implantes, né, do paciente que perdeu todos os dentes, aquele acrílico que antes, né, existia no paciente que perdeu todos os dentes, com o implante dentário, a prótese não precisa ter aquele acrílico para dar a estabilidade, né, e consequentemente o paciente vai voltar a sentir gosto dos alimentos, a fala fica muito mais fácil, né, porque não tem aquele incômodo no céu da boca. Então, essas são uma das vantagens, né, de uma prótese fixada por implante, por exemplo. Uma prótese removível, o doutor falou que ela tem tempo de validade? Tem tempo de validade. Por exemplo, uma que está ocupando o espaço de toda a arcada dentária, que substitui todos os dentes. Certo. Qual é o prazo, geralmente, que se tem? Prazo em média de 5 anos de lei. Mas a gente observa no consultório que, né, em função de diversos motivos, as pessoas às vezes utilizam uma prótese por mais de 10 anos. E quando a gente vai ver a prótese, dente praticamente não existe mais. O dente está liso. Esse paciente provavelmente não está conseguindo fazer uma mastigação, com certeza, porque a gente chama o dente, uma das características dos dentes posteriores, dos dentes do fundo, são as cúspides, que são aquela região mais pontudinha do dente, que é ela que vai causar o trituramento do alimento. Com o passar do tempo, essas cúspides elas nivelam, né? E o trituramento necessário, né, o tratamento necessário para fazer que a prótese deve fazer, ela não vai conseguir. Por quê? Porque o dente está totalmente liso. Então, o paciente vai estar engolindo o alimento praticamente inteiro, né, nesses casos, onde não há um trituramento necessário, né, para ter uma boa digestão. Então, esse é um dos males, ou uma das desvantagens de uma prótese já muito antiga ou muito desgastada. Ela deixa de realizar o real trituramento do alimento e, com o passar do tempo, o paciente passa a ter diversos problemas. Outra característica de uma prótese já mais antiga é a perda da dimensão vertical. O que é isso? O paciente, a gente tem uma altura facial, né, e quando a gente tem os dentes, essa altura facial ela é muito mais preservada. Então, o paciente que perde os dentes ou que utiliza uma prótese que já está muito desgastada ou mal adaptada, essa altura facial, né, essa região aqui do terço inferior da face, ela tende a encurtar de lei, quando o paciente desgasta muito o dente. E isso causa um envelhecimento da face muito grande. Então, além de todos os problemas, né, que a gente já citou, a prótese desgastada ou a falta de dentes na boca causa também esse envelhecimento da face, né, principalmente pela perda da altura do terço inferior da face. Com relação a essa prótese removível, os dentes sempre são de acrílicos ou existe outro material? No caso, para a removível? A removível basicamente na maioria dos casos, em acrílico, de lei. Dizer para você que é possível, né? Mas não é muito usual, não é muito comum fazer próteses totais ou próteses parciais removíveis em porcelana, por exemplo, né? A mais comum mesmo é feita de dentes em acrílico, com certeza. Além dessa questão do desgaste da prótese, o senhor falou também, doutor Luiz Carlos da Veiga, que tem problema com a mastigação, que começa a doer. Quais são os outros fatores de risco que uma pessoa pode, ao longo do tempo, usando durante mais de 5 anos, obter com uma prótese deste nível aí? Certo. Então, como eu já coloquei, né? Pode dar dor de cabeça, por exemplo? Pode dar dor de cabeça. Exato, exatamente. Por quê, Dilei? Porque a musculatura, ela deixa, muitas vezes, de estar em equilíbrio quando a gente perde, falando de novo aqui da dimensão vertical, né? Quando essa dimensão vertical está encurtada, então os músculos da face, eles podem, né, deixar de contrair, relaxar da forma adequada, e pode então causar dores musculares, dores na articulação que a gente tem na mandíbula. Então são diversos, né, os males, né, o prejuízo que uma prótese mal adaptada pode causar, que a falta de dentes pode causar. Então tudo isso acarreta até na postura do paciente, de lei. Às vezes um problema, né, na cavidade oral, na arcada dentária, pode
interferir até numa postura de um paciente, ele pode começar a ter dor, né, em outras partes do corpo que a gente nem imagina. Por quê? Porque a mastigação não está em equilíbrio, a musculatura facial não está em equilíbrio. Então são diversos os problemas que uma prótese, uma falta de dente, uma prótese mal adaptada a uma falta de dente pode causar no nosso paciente. Sempre se fala na questão econômica, né? Certo. Quanto custa para fazer um implante, quanto custa para utilizar uma prótese que não seja permanente, né? Qual é a dimensão, do ponto de vista econômico, de ter um implante dentário e uma prótese? Uma prótese móvel, né, no caso, Dirley. São tratamentos totalmente diferentes, sabe, Dirley? A prótese móvel, né, como ela não envolve implantes, é um tratamento muito mais simples, né, na aplicação dos materiais, na confecção dessa prótese. Então, em termos de custo, em termos de valor econômico, é uma prótese muito mais em conta, né, do que uma prótese fixada por implante, né, porque são próteses totalmente diferentes. O implante, a gente tem a cirurgia, a gente tem todo o material que é utilizado durante a confecção do tratamento. Então, são valores bem diferentes, né? Mas também nós temos o prognóstico também totalmente diferente, né? A gente não pode nunca tentar comparar um tratamento realizado com uma prótese móvel com o tratamento com implante. O conforto que esse paciente vai ter com uma prótese fixada por implante é totalmente diferente, né? E é proporcional então ao valor, né? Quanto maior, né? Muito mais conforto, muito mais possibilidade de mastigação, então o custo também acaba sendo bem maior do que comparado com uma prótese removível. Mas assim, hoje, Dirley, né, até 20 anos atrás, o tratamento com implante era um tratamento realmente bem inacessível, né, para a maioria das pessoas. Era um tratamento onde a gente tinha muito poucas empresas que fabricavam esses materiais, a gente não tinha muita opção em termos de marca. Hoje em dia nós temos excelentes marcas, né, e essa variedade de marca acabou provocando uma competição em termos de valores, né? Então a gente trabalha com materiais de excelente qualidade e num valor muito mais acessível do que há 20 anos atrás. Então hoje o tratamento de implante ficou muito mais acessível, hoje as pessoas, né, conseguem se planejar, conseguem fazer um plano para que possam então realizar esse tratamento. E muitas vezes o tratamento ele leva um certo tempo, Dirley, né? O paciente vai fazer o implante e já não vai sair com a prótese imediatamente. Então ele consegue ir planejando o custo desse tratamento com o passar do tempo, que leva à cicatrização do implante. Então, dessa forma tem permitido, né, que as pessoas possam, né, realizar esse tratamento, se planejando muito bem antes e tal, para que possam sim experimentar o que existe de melhor, né, que no caso seria então o tratamento com implante dental. Estou conversando com o Dr. Luiz Carlos da Veiga. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, nós voltamos com o segundo tempo do programa Dirley Silva Estúdio Mais, aqui na TV Brusque. É o segundo tempo aqui do programa Dirley Silva, conversando com o Dr. Luiz Carlos da Veiga. Estamos falando sobre implantodontia, né? É a diferença aí de implantodontia e ortodontia. Ortodontia tem a ver com o dente e o posicionamento dele, né, doutor? Exatamente, é isso mesmo. E a implantodontia, o nome já diz, é implantar dente. Exato, né? A implantodontia teria mais a ver com uma substituição de um dente perdido. Certo. E a ortodontia, a correção do posicionamento de um dente fora, né, um dente mais torto, um dente fora de posição. Então, basicamente, a ortodontia visa levar os dentes numa melhor posição na arcada e a implantodontia visa substituir a perda de um elemento dentário, ou de vários elementos. Como é que se faz quando é necessário fazer a perda de um dente, a reposição desse dente que se perdeu, quando se vê que a arcada dentária está com problema também de posicionamento? Se faz primeiro um tratamento ou já se vai direto para o implante do dente? Então, Dirley, muitas vezes é necessário, antes então de fazer a colocação do implante dentário, é necessário você posicionar melhor os dentes vizinhos para a colocação desse implante. Por quê? Porque muitas vezes os dentes, quando há uma perda dentária, os dentes tendem a querer se movimentar
para o local daquela perda, né? Então a gente tem muitas vezes inclinação de dentes do lado, dentes adjacentes, né? Então muitas vezes é necessário levar o dente para a posição ideal, a posição inicial onde esse dente estava, para criar daí um espaço para a colocação do implante. Então é um tratamento onde a gente precisa, né, de dois especialistas, né? No caso então primeiro um especialista na área da ortodontia que vai posicionar melhor os dentes, para aí então em seguida, né, encaminhar então para um implantodontista para então preencher a falta daquele dente, né, da melhor maneira possível. Então hoje em dia os tratamentos estão bem casados assim, viu, Dirley, né? A necessidade então real de inicialmente iniciar para um tratamento ortodôntico, é feito um planejamento, né? O ortodontista decide, eu preciso movimentar esse dente, né, tantos milímetros para que o implante possa ser bem instalado. Então hoje em dia o tratamento de duas especialidades, ou às vezes até mais, é muito comum hoje na odontologia, para que o implante seja instalado da melhor maneira possível. Quando a gente deixa, né, de levar em conta o tratamento ortodôntico, né, para melhorar a posição dos dentes, muitas vezes esse implante não fica tão bem posicionado. Então é necessário explicar nem sempre o paciente vai entender, mas é necessário explicar para o paciente que ele perdeu um dentinho, que outros dentes se movimentaram, então é necessário a gente levar esses dentes para a posição ideal através da ortodontia, através do aparelho, e daí sim instalar o implante na melhor posição possível. É a ortodontia que trata do dente Ronaldinho Gaúcho? Exato. Qual é o nome desse problema aqui? Exato. Então, a gente estava falando de multidisciplinas, né? É um tratamento multidisciplinar. Então, no caso também do tratamento, né? Você citou o exemplo do Ronaldinho, é um tratamento também um tratamento multidisciplinar, onde o paciente precisa muitas vezes passar por uma cirurgia ortognática. O que é isso, Dirley? Existem pacientes que, além do problema do dente fora de posição ou do dente torto, ele tem a maxila ou a mandíbula fora de posição. Então, no caso do Ronaldinho, por exemplo, ele tem provavelmente, né, claro que é necessário fazer um estudo mais aprofundado, mas ele provavelmente tem a maxila projetada e uma retrusão, uma maxila, né, o osso de cima projetado e a mandíbula retruída. Então, nesse caso, é necessário muitas vezes fazer uma cirurgia para levar essa maxila numa posição melhor e também o tratamento ortodôntico para daí alinhar melhor esses dentes, colocar esses dentes em posição, né? O Ronaldinho, recentemente, inclusive, fez um tratamento estético, né? Na verdade, o que foi realizado ali foi uma estética dos dentes, melhorou bastante, mas ele continua com essa projeção dos dentes da frente. Por quê? Porque o osso superior do Ronaldinho é um osso projetado, né? Então é isso que a cirurgia ortognática ela visa, né? A cirurgia ortognática é um tratamento que não são todos os pacientes que aceitam, porque é uma cirurgia complexa, uma cirurgia que é feita em ambiente hospitalar, mas que muitas vezes é a única solução para pacientes que ou têm uma maxila muito projetada ou uma mandíbula muito projetada, que é muito comum também, né? Então a gente em muitos casos, o ideal é fazer esse tipo de cirurgia para ter um resultado estético e funcional ideal, né? Bacana. Muitas vezes é feito um mascaramento desse problema esquelético através da ortodontia ou através de um tratamento estético, mas o problema persiste, né? Mas como é uma cirurgia que envolve custo, que tem também um pós-operatório, um ambiente hospitalar, um pós-operatório não tão simples assim, então muitas pessoas deixam de fazer essa cirurgia, mas em alguns casos ela é a única solução para resolver o problema de forma ideal. Geralmente o pós-operatório é demorado? É demorado, é um pouquinho mais demorado, né? É necessária a colocação de alguns elásticos, uma alimentação mais pastosa, o paciente precisa fazer no início. Então não é um pós-operatório tão simples assim, né? Mas que se faz necessário para quando o problema é muito, muito grave. E é numa cirurgia só ou são várias cirurgias? O que acontece às vezes, Dirley, é que a cirurgia ela é combinada. Às vezes ela é necessário fazer por exemplo, no paciente que tem um avanço a mandíbula muito avançada. Muitas vezes ele tem a maxila está muito para dentro e a mandíbula está muito para frente. Então ele tem que fazer uma redução do avanço da mandíbula e um avanço da maxila, do osso superior. Então duas cirurgias numa mesma
no mesmo tempo, né? E às vezes só a mandíbula, às vezes só a maxila já é o suficiente para resolver o problema. Mas em muitos casos é necessário fazer a cirurgia tanto na parte superior quanto na parte inferior. É só quem é o especialista que faz isso? Dentro da área São raros, na verdade. Inclusive, é possível dizer que até um cirurgião plástico participa desse tipo de abordagem, não? Em alguns casos, sim. Inclusive, existem, às vezes, até uma briga de lei. Até onde vai o profissional, o odontólogo, né, o dentista, e até onde vai o médico. Existe uma briga para falar esse tipo de cirurgia é um médico que deve fazer, ou é um especialista, um bucomaxilo, no caso. Né? Bucomaxilo é especialista em cirurgias, né, da cavidade, da cavidade bucal. Então, algumas cirurgias a gente muitas vezes não sabe se é melhor encaminhar para o médico ou é de competência de um bucomaxilo, né? Então, fica às vezes essa dúvida, quem é o profissional que deve atuar? Né? Ou às vezes atua até em conjunto, porque é uma região que tanto o médico atua, né, bastante, quanto o bucomaxilo, que muitos dentistas trabalham em ambiente hospitalar. Então, somente em caso de trauma de face, existem muitos dentistas que atuam nesse tipo de problema, e o cirurgião ortognático que vai trabalhar a questão do posicionamento da maxila e da mandíbula. Na Europa, o camarada, antes de ser dentista, é médico, né? Em Portugal, depois parece que ele vai... na Alemanha também, na Itália. Primeiro ele é médico, depois ele vai... Como se fosse uma especialidade da medicina. Na verdade é isso, a odontologia passa a ser uma especialidade. Segundo, para quem conhece a Europa, tem gente que tem uma proximidade com o Brasil, que vem tratar do dente no Brasil, que é muito mais barato que cuidar na Europa. Aliás, se a gente analisar bem, o europeu, ele cuida muito mal dos dentes. É verdade. Nós brasileiros, por incrível que pareça, nós somos ainda mais bem cuidados com relação à saúde bucal. A gente realmente dá uma importância muito maior à saúde bucal do que o lá europeu. Por uma questão econômica, que é muito mais caro, e, sei lá, por uma questão cultural também. Às vezes eles não dão essa importância estética, né, que o brasileiro dá. Se eu não me engano, o Brasil é o segundo país em cirurgia plástica no mundo, né, só perde para os Estados Unidos. Então o brasileiro ele é bem preocupado, né, tanto com a estética do corpo quanto com a estética dos dentes. Então, dessa forma, né, a gente tem tido bastante trabalho, graças a Deus, e tentado realmente embutir isso, né, na cultura dos nossos pacientes, né, da importância da saúde bucal. Porque realmente, Dirley, uma mastigação, uma pessoa sem os dentes é complicado. A gente sabe que a falta dos dentes, dentes que não são devidamente restaurados, ou dentes que não estão numa condição bucal adequada, a gente sabe o quanto isso interfere no pessoal e na saúde como um todo. Então é isso que a gente busca. Eu quero voltar já na sequência ao implante dentário, que é um assunto muito importante, tem alguns pontos aí que a gente tem que esclarecer, mas voltar a essa questão da saúde bucal relacionada, por exemplo, ao fumo. Até que ponto o cigarro é um prejuízo para os dentes? Não só do ponto de vista de manchar os dentes, mas que outros problemas ele pode causar? Certo. Em relação à arca dentária. Ótimo. Então, no caso dos pacientes que são fumantes, o cigarro, né, a nicotina, o que ela traz? Ela traz vários prejuízos para o tecido que suporta o dente, que no caso a gengiva, o osso. Então, todo o processo de inflamatório, né, em função da nicotina, a nicotina atua de uma forma maléfica no processo de cicatrização e no processo de inflamação. Então a pessoa que fuma, que tem esse hábito, né, nocivo, ela vai ter uma propensão maior a ter uma doença periodontal, que é a inflamação, é a destruição do tecido gengival e ósseo que segura o dente. Então todo esse processo de cicatrização, processo de inflamação, ele é afetado pela nicotina. Então pacientes que fumam tendem a ter doença periodontal muito mais severa do que um paciente que não é fumante. E também em relação aos implantes dentários, a cicatrização, né, a vascularização que é necessária, né, para a cicatrização do implante, ela fica muito prejudicada, né, no paciente fumante. Então o paciente às vezes que vem à nossa clínica, né, para fazer uma avaliação, ele decide fazer o tratamento, a gente sempre
pede para que o paciente, né, naquela semana, ou naqueles dias, logo um pouco antes e logo após a cirurgia, né, para ele evitar ao máximo o cigarro, porque o cigarro com certeza ele vai interferir na cicatrização e a chance de vir a perder esse implante aumenta consideravelmente. Então, essa é uma recomendação que a gente faz, né? A diminuição do uso do cigarro, ou deixar de uma vez mesmo usar o cigarro, para que a gente tenha realmente um prognóstico melhor do tratamento com implante, e para aquele paciente que está em tratamento periodontal, que teve uma perda óssea, uma perda gengival considerável também, que ele tente parar o mais breve possível, né, a utilização do cigarro, para que ele não venha a piorar esse quadro de gengivite, de periodontite, que vai fatalmente fazer com que ele perca os seus dentes e tenha que então substituir por uma prótese ou por um implante. Vamos falar da implantodontia mais uma vez, principalmente essa fixa. Existem pessoas que têm receio, têm medo, né, de fazer. Quais são os casos, doutor, que lá na sua clínica, os teus pacientes mais reclamam em relação ao receio? Que tipo de medo existe nas pessoas? Então, o que acontece? Muitas pessoas tiveram um trauma no passado, acontece bastante, né? Que pessoas que tiveram que extrair seu dente muitas vezes não foram anestesiados de forma adequada, né? Tiveram muita dor durante a cirurgia, após a cirurgia, sangramento. Então eles levam toda essa experiência ruim que eles tiveram, né, no passado, eles levam, né, para a cadeira do dentista e falam: doutor, eu quero fazer um implante, mas eu tenho muito medo porque eu tive uma experiência ruim, quando eu tirei meu dente foi muito dolorido. E assim, isso com certeza ele ficou no passado, né? Hoje em dia a gente tem diversas técnicas, diversos materiais, diversos, né, anestésicos que, né, que permitem que o paciente não tenha dor nenhuma, né, durante a cirurgia. Então hoje em dia o paciente são instalados os implantes, o paciente vai para casa, faz um repouso, faz uma medicação durante a semana, a gente prescreve uma medicação para que esse paciente tenha o mínimo de desconforto possível. E é isso que a gente tem observado. Hoje em dia, o paciente que fez implante, né, seja no Oralcim, diversos colegas também que trabalham muito bem aqui na cidade de Brusque, hoje em dia o pós-operatório tem sido bem tranquilo mesmo, não existe mais aquele sangramento depois que sai do consultório, aquela sensação de dor. Por quê? Porque o tratamento hoje é muito mais planejado, né? O implante só vai ser colocado onde o paciente tem osso, onde é possível realizar esse implante. E também a medicação é muito importante de lei. Às vezes o paciente, né, extraiu um dentinho, né, um dente às vezes mais complicado, mas não foi devidamente medicado. Então ele vai ter um problema de inchaço, muitas vezes uma infecção. Por quê? Porque não foi prescrito, não foi recomendado que ele fizesse, né, tomasse aquela medicação, tomasse os cuidados necessários. Então hoje em dia, hoje eu afirmo com tranquilidade que o tratamento de implante ele não tem porque o paciente ter medo de realizar esse tratamento. É um tratamento muito seguro, muito, como eu já falei também, um prognóstico muito confiável. A gente tem os índices de sucesso do tratamento com implante hoje beiram os 98%, então a gente tem uma perda muito pequena de implantes hoje em dia. Por quê? Porque materiais hoje avançaram muito, os materiais odontológicos avançaram muito, os implantes avançaram muito, e as técnicas, né, cada vez mais simplificadas mesmo, né? Quanto mais simples, quanto mais rápido é realizado o implante, maior o índice de sucesso. Então, hoje em dia, não tem por que o paciente ter medo de realizar esse tratamento. Esse tratamento vai realmente mudar, né, a vida da pessoa que perdeu os dentes, vai devolver, como eu já falei, a mastigação, e eu tenho certeza que não vai causar nenhum desconforto. O desconforto que existe, é claro, logo após a cirurgia, a gente tem um pouquinho ali de sangramento e tal, mas isso, em menos de 24 horas, aí o paciente já vai estar o sangramento totalmente cessado, um pós-operatório muito tranquilo, e ele vai, depois aí de 48 horas, alimentação normal, vida normal, vai continuar fazendo as atividades da forma que ele vinha fazendo, sem trauma nenhum. Quais são os casos em que é necessário um enxerto ósseo, doutor Luiz? Boa pergunta. Dilei, a gente vai utilizar enxerto ósseo em que caso? Quando a gente precisa de colocar implantes, por exemplo, na parte superior, na maxila. Existem algumas regiões em que o osso da maxila, ele não existe altura suficiente para a colocação do implante. A gente tem ossos na maxila, que são ossos que são preenchidos por ar, aéreos, né? A maxila tem alguns ossos aéreos,
Então, nesses casos, a gente precisa então fazer uma colocação, uma reposição óssea nessa região. A gente chama essa cirurgia de levantamento de seio maxilar. Uma cirurgia bastante tranquila, que vai fazer o quê? Permitir que o osso maxilar tenha altura, né, suficiente para a instalação do implante. Então, esse seio maxilar, esses ossos, né, na maxila que a gente possui, em que a gente não tem a altura necessária, é possível, né, através de uma cirurgia simples, levantar um pouquinho essa membrana, né, que cobre ali o seio maxilar, levantar essa membrana e preencher toda essa região com um osso particulado, fabricado no laboratório, um osso muito, muito seguro, um tratamento muito simples e muito seguro, que vai permitir então que o implante seja instalado na melhor posição possível e com uma altura suficiente. E existem também os casos onde a gente tem uma atresia óssea, seja na maxila, seja na mandíbula, em que nesses casos a gente precisa colocar então um osso que a gente chama de bloco. Né? Esse bloco ele pode ser do próprio paciente, a gente chama do osso autógeno, onde é removido o osso, né, do processo tuber na maxila ou na mandíbula. São diversos locais onde pode ser removido esse osso. Então esse osso é removido e é colocado então numa área doadora, seja na mandíbula, seja na maxila, para ganhar o quê? Ganhar espessura óssea para depois fazer então a instalação do implante. Então, em alguns lugares no osso, o osso ele é muito atrésico, ele é muito fino, então a gente precisa de ganhar espessura, então a gente precisa do osso em bloco, né? Que a gente tira ou do próprio paciente ou de um banco de ossos. E quando a gente precisa só de altura, principalmente na parte superior, a gente vai usar esse osso particulado, feito no laboratório, para conseguir altura para a instalação do implante, principalmente na parte superior, no seio maxilar. Estou conversando com o Dr. Luiz Carlos da Veiga. Nós vamos ao intervalo comercial. Após o intervalo, vamos retornar com o último bloco aqui do programa Dirley Silva na TV Brusque. Estamos de volta com o programa Dirley Silva. Nosso convidado de hoje, recebendo aqui a visita do nosso amigo Luiz Carlos da Veiga. Esse ano de 2015, esse mês de agosto, é o mês em que a Uralcim está completando 12 meses, um ano. Nosso parceiro aqui na TV Brusque também, o Dr. Luiz é nosso amigo, sempre tem nos auxiliado aqui, principalmente quando o assunto saúde bucal. Eu vou dedicar esse terceiro tempo aqui do programa, doutor Luiz, para a gente colocar algumas situações, alguns mitos aí da odontologia. Vamos começar pelo famoso mau hálito. Mau hálito. Né? O mau hálito, ele tem a sua razão maior face à não escovação, ou mesmo aquelas pessoas que se dizem, mas eu escovo 3, 4, 5 vezes os dentes e continuo tendo mau hálito. Quais são as causas do mau hálito e quais são as necessidades das pessoas para evitá-las? Ótimo. O mau hálito, muitas vezes ele está associado, então, como eu já falei antes, falei da doença periodontal, e voltar a falar da doença periodontal. A doença periodontal, que é a inflamação da gengiva, a inflamação óssea, ela realmente é uma das maiores causas de mau hálito. Por quê? Porque essa gengiva, como existe um acúmulo de alimento, restos de alimento entre os dentes, o paciente que tem um pouco mais de dificuldade de remover os alimentos que ficam entre os dentes, então esse alimento vai provocar uma placa bacteriana, e essa placa bacteriana vai causar então uma inflamação e muitas vezes, consequentemente, causar também um mau cheiro. Então, na maioria das vezes, ela está mesmo relacionada então a uma gengivite causada então pela placa bacteriana, que é o acúmulo, né, de alimento entre os dentes e que é a causa principal, né, desse mau hálito. A gente tem também questões que vão principalmente em função de um problema gástrico. Muitas vezes o paciente tem um problema gástrico mais sério, então gases do estômago sobem até a cavidade oral e causam também esse mau hálito. Então daí já é um problema um pouco mais complexo, né? Existem hoje equipamentos que conseguem detectar então quais gases, né? Se esses gases realmente são responsáveis, né, pelo mau hálito. E também a língua também, né, Julia? A língua, a gente muitas vezes não dá importância para a escovação da língua, mas a língua também, o acúmulo de placa bacteriana na língua é uma das causas também do mau hálito.
Então, a língua é um grande depósito de placa bacteriana e os dentes, né, se não forem, né, bem escovados, principalmente o uso do fio dental, ele vai causar então também esse acúmulo de placa que vai ser o responsável então também pelo mau hálito. Então eu diria que o acúmulo de placa bacteriana é a principal causa, né, do mau hálito. O mau hálito na odontologia é a halitose? Halitose. Halitose. É esse mesmo, o termo científico para o mau hálito. Mas chega a ser algo crônico em alguns casos, assim, que, por exemplo, o mau hálito pode estar para a odontologia como o asmático para o pulmão? Ou seja, você não tem como cura. O asmático não tem cura, ele tem tratamento, ele tem um controle. Há mais ou menos isso em relação ao mau hálito para a odontologia? Ela não tem cura, tem tratamento, tem prevenção, sei lá. Exato. Eu acho que se for conseguido, né, eliminar, no caso, essa inflamação da gengiva, esse acúmulo de placa, se a causa for realmente esse mau hálito realmente pode ter cura, sim. Agora, quando envolve essa questão, né, de gases do estômago, no caso, a pessoa já tem essa propensão a desenvolver esses gases que causam o mau hálito, nesse caso o tratamento ele passa a ser um pouco mais complexo. Mas eu diria, Dirley, que o paciente, né, com mau hálito, ele pode sim resolver esse problema desde que ele elimine essa placa bacteriana, que toda aquela inflamação ou todo aquele acúmulo de bactéria, de placa, o paciente consiga fazer, né, eliminar toda essa placa, todo esse acúmulo de bactéria. E com o passar do tempo, ele pode vir sim a desenvolver então uma gengiva sadia, né, a gengiva lá deixa de estar sangrando. E dessa forma, eu acredito que o mau hálito tende a diminuir e na maioria das vezes até cessar. Então, eu acho que a halitose, em muitos casos, é possível através de uma boa escovação, através da eliminação, né, na maioria, uma quantidade boa aí da placa bacteriana, você vai conseguir sim eliminar esse mau hálito. Quais são os casos de sensibilidade dentária? Certo. Quando eu posso entender, olha, eu tenho sensibilidade dentária, o que ela é? Então, a sensibilidade dentária, Dirley, ela está muito associada à retração gengival. O que é a retração gengival? A gengiva que deveria cobrir totalmente a raiz dos dentes, ela, né, por algum motivo, seja trauma, seja uma escovação mais forte do paciente, ela pode, então, ter essa gengiva, gengiva retraída e a raiz dos dentes expostas. Então, qual que é a função do esmalte? Proteger o dente, principalmente dessa diferença térmica, né, do frio, gelado. E a raiz do dente não tem essa proteção, né? Essa proteção do esmalte, ela só está localizada na coroa dentária. A raiz do dente, quando ela está exposta ao meio bucal, ela pode, em alguns casos, então, causar essa sensibilidade que, de lei, não é um tratamento simples, sabe? Porque a gente vai estar sempre, né, ou utilizando uma pasta, um creme dental que tem essa finalidade de diminuir a sensibilidade, mas se essa raiz ela ficar exposta, né, por muito tempo, ela vai voltar a causar a sensibilidade. Então é um tratamento paliativo, né, o uso do creme dental ali para melhorar a questão da sensibilidade, mas a exposição radicular, né, no meio bucal, se não for feito uma cirurgia para cobrir essa exposição radicular, a tendência é a sensibilidade ela ser permanente e ser de difícil tratamento. O tártaro. Por que existe o tártaro? Certo. E quais são as formas de evitar o tártaro? Certo. O tártaro, ele é o que? A placa bacteriana que se calcificou. Certo? Então, enquanto a placa bacteriana ela ainda não está naquela forma sólida, né, ela é muito mais fácil de ser removida, seja através do fio dental, seja através da escovação. Quando a placa, né, ela passa a se tornar um cálculo, ela está calcificada no dente, a simples escovação não vai ser possível eliminar esse tártaro nos dentes. Então, nesse momento, né, o paciente tem que procurar um dentista para que esse tártaro seja removido e que o tártaro vai causar? A inflamação e a infecção gengival. Então o tártaro, enquanto ele não for removido, ele vai estar agredindo a gengiva, agredindo o osso e a tendência, né, aumenta a tendência do paciente ter uma mobilidade dentária, porque ele vai cada vez mais perdendo o osso e a gengiva que segura o dente. Então o tratamento, né, para o tártaro,
enquanto ele ainda é uma placa bacteriana, escovação dentária, o fio dental, e a partir do momento que ele está instalado só mesmo através de uma raspagem no consultório odontológico, uma utilização de ultrassom, utilização de taças de borracha, para fazer então a eliminação desse tártaro e deixar essa superfície lisa para que, o que acontece? A superfície porosa do dente, ela tem a tendência de acumular muito mais tártaro. Então é necessário, além da remoção desse tártaro, fazer o polimento da região onde o tártaro se instalou, para que não volte a se instalar numa superfície, na superfície porosa ali do dente, que é muito mais suscetível ao acúmulo de tártaro. A parte superior ou a parte inferior, o ser humano tem mais prejuízo com os dentes? Ou depende de cada pessoa e também do seu cuidado da escovação? Boa pergunta. Eu acho que depende, Dilei. Eu tenho observado muito mais problemas periodontais, problemas dentários na parte inferior. Acredito que em função da língua, né, o acúmulo maior de alimento na região inferior, a gente tem observado então que o paciente tem a tendência a ter mais cárie na parte superior, na parte inferior, a tendência de ter a placa bacteriana, o tártaro, principalmente na parte interna dos dentes da frente. A gente observa bastante o acúmulo de placa nessa localização, né? Mas outros pacientes também apresentam um problema maior na parte superior. Eu acredito que se fosse fazer um estudo, né, para saber onde o problema de cárie, o problema periodontal, onde ele se acomete mais, eu acredito que é na parte inferior, mas é muito relativo, né? Tem pacientes que muitas vezes tem a maioria dos dentes embaixo e perdeu todos os dentes em cima, né? É muito relativo, mas no nosso consultório a gente tem observado o problema mais na parte inferior, tanto de acúmulo de placa como de presença de cárie. Clareamento dentário. Primeiro vamos tentar explicar aqui como é que é a cor do dente, deixando de lado a pessoa que fuma e quem não tem uma escovação básica dos dentes. Certo. Quando se vê às vezes um artista de TV, embora a televisão ou a fotografia, ela muda muita coisa na gente, deixa a gente até melhor, né? Uhum. A nossa televisão aqui mostra a gente sorrindo, a gente sempre é muito melhor, né, doutor? Mas enfim, como é que a gente pode classificar essa situação da cor do dente? O clareamento dentário. Primeiro, você vê às vezes pessoas com os dentes brancos, tão mais branco que esse seu uniforme aí da Oral-Sim, né? É possível isso, doutor, para qualquer tipo de dente? Dilei, o clareamento ele é possível, né? Tem pessoas que têm uma tendência a ter um dente mais amarelo, né? Uma característica hereditária da pessoa, um dente um pouco mais amarelo, mas hoje, para mudar a cor dos dentes, é possível ou através do clareamento, e o que a gente tem observado bastante, né? Você citou aí os atores, as atrizes, né? Os artistas da televisão, hoje eles têm recorrido muito às facetas de porcelana na odontologia. Então quando você vê aquele dente retinho, branquinho, nos famosos, né, nos artistas, muitas vezes nada mais é do que uma faceta de porcelana que foi instalado, né, nesse paciente. Faceta é uma capa? É uma capa, grosso modo uma capa de porcelana, onde a gente pode escolher as mais diversas tonalidades. Mas essa capa vai por sobre o dente normal? Sobre o dente. Né? Então o paciente às vezes ele tem um dente amarelado e um dente com uma forma não tão adequada, não tão estética. Então o dentista ele faz um leve desgaste na parte mais externa desse dente, então, e essa faceta ela é cimentada, né? Essa capa ela é cimentada, né, na parte mais externa do dente, dá aquele aspecto, né, de dente branco, de dente super alinhado, e muitas vezes são casos em que foram realizados facetas de porcelana. E hoje em dia existem até as lentes de contato, em que não é feito nenhum desgaste. São facetas muito finas, né, de porcelana, a gente chama de lente de contato porque ela é muito fina, e elas são simplesmente cimentadas sobre o dente, sem nenhum tipo de desgaste, né? Claro que tem que ser super bem indicado, porque como ela é muito fina, ela não vai conseguir esconder um dente muito amarelo, ou um dente muito torto ou muito desgastado. Então, tem as suas indicações, mas hoje existem diversos tipos de possibilidades, né, para corrigir
tanto a cor quanto a estética do sorriso. Então as facetas, através então, do clareamento caseiro, clareamento no consultório a laser. Então, diversas formas de se mudar a cor do dente. Hoje existe uma gama de opções para o paciente ter um sorriso bonito. O clareamento eu já vi gente reclamar, eu já fiz mesmo, que dói. Que dói. Aí tem a ver com a sensibilidade dos dentes ou não, doutor? Quando se faz nem sempre, Dilei, porque o gel que é utilizado é um gel que existem diversas concentrações. Então, se é utilizado uma concentração, por exemplo, no clareamento caseiro de 20% desse peróxido de hidrogênio, que é um tipo de gel que é utilizado para clarear, então uma concentração mais alta tende a apresentar uma sensibilidade maior, né? Então isso é muito relativo. Tem paciente que vai relatar uma sensibilidade mais, num grau mais alto, e outros que não, doutor, fiz o clareamento, não tive sensibilidade nenhuma. O normal é ter um pouquinho sim de sensibilidade. E quando o clareamento ele é no consultório, o clareamento a laser, aí o gel já é numa concentração bem mais elevada, né, porque ele vai ficar em contato ali com os dentes meia hora, 45 minutos, né, diferente do clareamento caseiro que existe um tratamento progressivo, onde o paciente vai toda noite utilizar aquele gel, vai ficar ali por muitas vezes 8 horas em contato com o dente, durante 3 semanas, a gente pode usar uma concentração mais baixa. Agora, no clareamento no consultório, no clareamento a laser, a gente precisa utilizar uma concentração maior, porque o gel vai ficar menos tempo em contato com o dente, só que tende também a ter uma sensibilidade maior no clareamento caseiro. O clareamento geralmente dura quanto tempo, o tratamento? Para deixar o dente, tanto esse do consultório como o caseiro? Você diz a duração, quanto tempo esses dentes vão permanecer branco, ou quanto tempo ele vai... Não, quanto tempo você vai fazer o tratamento? Certo. No caso do clareamento caseiro, a gente leva em média 3 semanas. 3 semanas utilizando o gel. Como é que é feito o caseiro? É simplesmente colocando o gel sobre o dente e deixá-lo ali como se fosse uma pasta, é isso? Então é feita uma moldeira de lei. Então o paciente vem ao consultório, a gente vai fazer o molde, né, dos dentes superior e inferior. É levado esse molde para o laboratório, vai fazer uma moldeira em silicone. Certo. Daí a gente vai mostrar para o paciente, vai instruir o paciente como colocar, a quantidade exata de gel que ele deve colocar nessa moldeira, né, em cada dente, e ele mesmo vai, através com uma seringa, ele vai colocar esse gel nessa moldeira e vai posicionar, vai colocar na boca, vai colocar na boca. Esse gel vai ficar em contato constante ali durante a noite, né? Então, durante 3 semanas, ele fazendo todo dia esse procedimento, a gente, né, na verdade, na primeira semana a gente já tem um resultado, mas o resultado mesmo definitivo é só depois de 3 semanas. E no caso do clareamento no consultório, a gente vai precisar aí de 2 a 3 sessões para ter um resultado bacana. E essas 2 e 3 sessões é na mesma semana ou tem que ser uma semana, daqui a 4 dias outra? Como é que geralmente a gente marca sessões de uma semana entre uma e outra. É possível fazer as 2 coisas? Não. É possível. Tem casos que a gente faz combinado, né? A gente muitas vezes começa com clareamento no consultório e pede para o paciente complementar com clareamento caseiro. O resultado é 100%, doutor? O resultado é bastante satisfatório, né? Claro que vai muito da expectativa do paciente, né? Dentes, às vezes, muito amarelos, a gente não vai conseguir chegar naquele branco absoluto, mas vai conseguir melhorar bastante. Então, depende muito da expectativa, mas na maioria dos casos, né, o paciente tem, né, dentes. Outra coisa, né? Obviamente o dente clareado só vão conseguir ser clareados os dentes em que o paciente tem esmalte, né? Próteses, resina, onde ele tem restauração, onde ele tem prótese, a cor ele vai ter que futuramente substituir essa prótese, essa resina, porque elas vão permanecer, não vai alterar a cor desses dentes, né? Mas então, né, realizando esse tratamento, né, de clareamento a gente faz esse intervalo, né, entre 3 sessões, 1 semana entre cada sessão, a gente tem um resultado muito bacana e é claro que então a gente vai, em alguns casos, ter um resultado muito próximo do ideal, né, porque esse paciente não tem um dente tão amarelo, e em alguns casos a gente vai conseguir um ganho muito bom, mas não vai chegar naquele branco, né, tão branco quanto muitas vezes o paciente gostaria, mas sempre conseguir um resultado melhor do que ele tinha no início. Qual é a durabilidade desse pós-tratamento? Isso vai depender muito dos hábitos também, né, do paciente.
né? Então a gente pede, principalmente no período em que ele está realizando, né, o clareamento, alguns alimentos que tem mais corante, né, chá, Coca-Cola, café, né, para que se evite, né, para que a gente consiga então chegar num resultado esperado mais facilmente, porque alguns molhos, a Coca-Cola, o café... Mesmo depois de ter tomado café ou tomado um refrigerante, a escovação não resolve? Para conseguir esse clareamento de novo? Não. Então, depois de ser feito o clareamento, tem que evitar isso... Principalmente durante... É difícil também você, né, abandonar alguns hábitos, mas no processo de clareamento a gente pede que o paciente não faça mesmo, né? Evite ao máximo chá, café, Coca-Cola... Até a cerveja. A cerveja não tem tanto corante, a cerveja não é tanto problema, mas alguns alimentos com mais corantes a gente pede mesmo que o paciente evite para ter um resultado mais satisfatório. Doutor, para finalizar, pasta de dente tem alguma diferença? Eu tenho ouvido dos seus colegas o seguinte, todos com quem eu já conversei sobre isso, pasta de dente não adianta, pode ser qualquer uma, porque não... Ou existe alguma pasta que é melhor do que a outra? Sem precisar dizer nome aí de pasta, mas assim, na sua opinião, a pasta de dente faz a diferença na escovação? Direi, eu acho que a pasta de dente, ela só vai fazer a diferença no caso, né, como a gente já falou antes aqui, no caso dos pacientes que têm hipersensibilidade dentinária. Então tem algumas pastas, né, alguns cremes dentais que realmente eles atuam, né, inibindo essa sensibilidade, né, fazendo a obturação dos canalículos dentinários, e realmente elas são muito efetivas, então, no caso da sensibilidade, mas esse tratamento ele tem que ser contínuo. Se ele para de usar pasta para dente sensível, ele tende a voltar a ter a sensibilidade. Mas, no geral, eu acredito que hoje em dia, assim, todos os cremes dentais têm a mesma função, têm basicamente a mesma quantidade de flúor, ou seja, eles vão ter um resultado muito parecido, né? Hoje existem normas, né, que regulam a quantidade de flúor na pasta. Antigamente ela era muito mais abrasiva, né? Ela tinha esse efeito muitas vezes de causar um desgaste dentário, porque ela tinha partículas que realmente causavam um certo lixamento dos dentes, né? Hoje em dia não, as pastas hoje elas seguem, né, uma certa padronização, então a gente hoje pode comprar qualquer tipo de marca que a gente vai estar bem servido, a gente vai conseguir fazer a escovação. Mas mais importante do que a pasta de lei é ter a escova, né, uma escova dental macia na maioria dos casos, porque a escova dental com cerdas duras, na maioria das vezes, causa um trauma gengival que naqueles pacientes que aplicam muita força na mastigação pode ser muito prejudicial à gengiva. Então, mais importante do que a pasta, a escovação adequada e ter sempre uma escova, né, com as cerdas em ordem, cerdas não muito gastas e de preferência macia. Muito bem. Quero agradecer a presença do Dr. Luiz Carlos da Veiga. Parabéns mais uma vez, doutor, pelos 12 meses, um ano completados neste mês de agosto de 2015 pela Oral Sim, que fica ali na Rua João Bauer. E eu faço questão de conversar sempre com o Dr. Luiz da Veiga, seja aqui na TV Brusque ou lá na Rádio Cidade, porque ele sempre foi muito solícito conosco, com você certamente que está nos acompanhando. Se você ainda não conhece, faça uma visita aí para o Dr. Luiz Carlos da Veiga. Obrigado. Muito obrigado pelas palavras, Dirley. Puxa, companheiro. Você sempre é bem-vindo aqui, pode ter certeza. Obrigado, muito obrigado. Grande abraço. Muito obrigado pela oportunidade, valeu. Amigo assinante da TV Brusque, falamos aqui sobre odontologia, conversamos aqui com o Dr. Luiz Carlos da Veiga. Voltamos num próximo programa com mais um assunto de interesse da nossa comunidade. Um grande abraço e até mais.